estamos de volta com você hoje falando nessa temática tão relevante para mães hoje que nos assistem, a conciliação da maternidade com o trabalho, com a sua vocação. E nós temos agora uma pergunta também de uma outra telespectadora sobre este assunto. Vamos conferir então. Olá, pastora, eu sou Fátima Vargas, sou mãe de 3 filhos e eu queria perguntar, pastora, como a gente faz nos dias de hoje para conciliar vida profissional, trabalho e criação de filhos? O que a Bíblia me orienta? Boa pergunta, Fátima, e eu vou passar aqui para a nossa pedagoga, nossa mãe, que está aqui convidada, e essa conciliação, porque a Maria José sabe isso na prática. Ela também estudou, trabalhou, cuidou de filhos, criou, e é claro, é um rebolado, né? Um jogo de cintura aqui para a gente conciliar tudo isso, mas eu quero dizer para você que nada é impossível. Uma mãe, quando ela tem essa vocação de ser mãe, e ela ama a sua família, ela vai ser sábia em distribuir. E na Bíblia, eu creio que a Maria José vai falar um pouco sobre alguma mulher ou mulheres que na Bíblia foram sábias, né? Que souberam. Então, né? com certeza, Raquel, não é uma tarefa fácil, a gente também não pode dizer, vá trabalhar e está tudo certo, deixa com a secretária, se você pode, deixa com a secretária a orientação do seu filho. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, nunca foi, mas eu acho engraçado, Raquel, que Deus dotou a mulher de uma habilidade maravilhosa, que é essa habilidade dela conseguir conciliar vários papéis. Porque a mulher, ela não é só mãe, ela não é só esposa, ela é tudo isso ao mesmo tempo e ainda consegue dar qualidade para aquilo que ela faz. Então, a mulher é um ser humano realmente que Deus dotou dessa louvável habilidade. Puxa sardinha para nós isso, aí. lógico, não vai aqui nenhuma, né, vaidade. Não, mas só cortando aqui um pouquinho o que você Mas está falando, só para dar uma pitada aqui de humor. Você já viu, a gente está batendo um bolo, está no celular, está pegando o filho, fazendo uma coisa, tudo ao mesmo tempo. Vai o homem fazer isso, ele só está no celular e aquilo ali, que ele só concentra em uma coisa. Ninguém atrapalha. Nós mulheres somos multi, a gente tem que concentrar em várias coisas, o filho chorando, o leite derramando, a cozinha, as situações. Né? Então conciliar a sua carreira, e a gente até vê, Raquel, por exemplo, estatísticas né, de alguns países, Suécia, por exemplo, Suécia ou Suíça, gente. Acho que a Suécia, 40% das mulheres hoje estão optando, Suíça, Raquel, optando por não serem mães. Uau. E isso é um dado. Qual é a assim, porcentagem? 40% das mulheres estão optando pela carreira profissional e não querem ter filhos. Por quê? Exatamente porque é um desafio hoje para a mulher moderna, né? A mulher que está aí no mercado, é um dilema para ela. Porque exercer a profissão, na profissão, ela enfrenta 2 problemas graves. Primeiro, o problema do preconceito. E as estatísticas mostram isso também, que os salários, por exemplo, a questão salarial, a mulher exercendo a mesma profissão, mas ela tem um salário menor, principalmente nos cargos executivos. Né? Infelizmente. Eu sou prova disso. Estou brincando, graças a Deus, está tudo bem, tranquilo. E entre mulheres também, 20% das mulheres que são mães ganham menos do que mulheres que não são mães. Porque elas têm que dividir e cuidar. Então, a revista Veja, do mês de maio, Raquel traz para as mães em casa, traz uma entrevista, uma matéria interessante sobre a questão maternidade e profissão. Então, ela está colocando essas estatísticas. Então, a mulher enfrenta essa questão e ela realmente tem que parar para pensar e é imposta essa condição. Muitas vezes, né? Ou você cuida da carreira, ou você vai cuidar dos filhos. É uma dupla pressão, né? Pressão forte, que a mulher tem que se posicionado de forma muito forte também. E ainda tem a questão da cobrança. A mãe, a mulher, a profissional mãe,
é cobrada não só no trabalho, mas ela é cobrada em casa também. Pelos familiares também. Pela família inteira. O filho cobra, o esposo cobra, a igreja muitas vezes cobra. E ela mesma também, tadinha, nesse momento, ela também acaba se cobrando também. Por exemplo, eu trabalho à noite. Já aconteceu algumas coisas, é interessante, né? Você que tem um ministério também, às vezes as pessoas, e eu sofro isso na pele, glória a Deus pelos meus pastores que entendem isso, mas assim, às vezes encontrar o irmão na rua, pastora, hoje tem culto, né? Aí durante a semana, olha pastora, na quinta-feira o culto foi uma bênção, né? A senhora não estava, né? Pois é, querido, que pena, porque eu trabalho. Então ainda tem esse lado também da cobrança, da família, do patrão, da igreja, e a mulher se encontra num dilema. Senhor, e daí ela corre para Deus, e de novo a gente estava falando, que a gente olha, exemplo de mulheres da Bíblia, Ana, Esté, que foi uma mulher política, que exerceu uma ação política, Lídia, empresária, a Débora, juíza, mas a gente continua hoje, século 21, se rendendo à sabedoria da mulher de Provérbios 31. Que era uma mulher, e hoje eu digo também, Raquel, isso, que a questão da sabedoria, ela não é exigida apenas para a mãe, quando ela tem que se dividir nesses vários papéis. A sabedoria é um item na formação, inclusive do profissional, da profissional. Por quê? Porque a gente vive hoje numa era da informação muito rápida, da comunicação, em que os conhecimentos por si só não vão dar conta de responder às demandas do mercado, por exemplo. Então, hoje um profissional e a mulher que está na faculdade e tal, ela precisa pegar esses conhecimentos e transformá-los em sabedoria, que a mulher de Provérbios nos ensina. Ela era uma mulher. Se a gente abrir a Bíblia, a gente vai ver que ela era uma mulher que trabalhava, que dava conta. Eu posso dizer até, né, olhando esse exemplo, que era uma mulher empreendedora, porque ela examinava herdades, comprava aquelas herdades. Era uma mulher próspera, que trazia prosperidade para a família. Então você pode muito bem, querida, hoje conciliar a profissão com a maternidade, sendo essa mulher que traz prosperidade para a família, né? Na educação, nos valores, os valores da palavra de Deus, nos valores de caráter também, valores humanos, que os filhos, você falou no início do programa, Raquel, sobre uma questão interessante, que é o exemplo. Então os filhos aprendem, a mãe educa com o seu exemplo. E aí você falou, dependendo da situação, como você se porta, você está dando uma lição para o seu filho. Não é? Então, e eles vão colher também o fruto da nossa sabedoria. Com certeza. Porque ele vai ser sábio, ele vai aprender isso. E o fruto da nossa sabedoria vai ser colhido pelos nossos filhos mesmo. A gente agindo de uma maneira sábia, eles é que vão ganhar. Eles que têm a lucrar pelas nossas atitudes, né? E você falou algo, Raquel, no bloco anterior, que resume tudo isso. É uma tarefa difícil, mas não é impossível, né? A sociedade mudou. Deus nunca dará missão impossível para nós. A dele é impossível, ele faz o impossível acontecer. Mas para nós ele dá o que é viável. A sociedade mudou, os tempos mudaram, e hoje a questão da profissão, da mulher exercer uma profissão, traz para ela um peso de autorrealização, de autoestima, ela contribui efetivamente com a renda familiar, e é também uma questão cultural que a gente retoma, né? Hoje a mulher que, você não trabalha, até parece que é uma coisa... E também o lar também dá um trabalho, criar também, quer dizer, os dois são trabalhos, e não um mau trabalho, mas ser dona de casa, mãe, olha, vou te contar, é trabalho também. São trabalhos diferentes. Diferentes, mas não deixa de ser um trabalho também, onde você também está ali se ocupando e se desgastando e também naquele gerenciamento do seu lar. Nós vamos agora para um depoimento de uma mãe, que vai falar um pouco também sobre esta questão que ela também teve que conciliar
e como que ela conseguiu. Vamos dar uma conferida então? Que alegria poder estar participando do programa Abrindo a Bíblia, nessa semana especial que comemora o nosso dia, o Dia das Mães. Em especial no programa de hoje que está falando sobre esse tema, não é? Como é que a gente pode conciliar a carreira com a criação dos nossos filhos? Bem, no meu caso, tem um texto na palavra que é muito importante para mim, que é Eclesiastes, no capítulo 3, que nos ensina que existe tempo para tudo. Então, eu, que sou mãe de 3 filhos, quando os meus filhos eram menores, eu priorizei estar com eles, eu priorizei a educação, a companhia, estar presente, fazer a comida deles, ensinar a tarefa, ensinar a palavra de Deus, os princípios. E por conta disso eu tive que fazer várias escolhas e muitas vezes renunciar e abrir mão de situações que poderiam me beneficiar profissionalmente, como viagens, cursos, desafios, não é? Mas eu priorizei estar com os meus filhos. Então muitas vezes eu disse não para essas coisas, porque eu entendi a minha importância dentro de casa, eu entendi a minha importância em estar perto dos meus filhos. Então hoje, como eles já estão um pouquinho maiores, o mais velho está com 14 anos, o do meio está com 8 e a menor já vai fazer 7 anos, eu já posso ficar um pouquinho mais longe, já posso priorizar um pouco mais a minha carreira. E Deus tem me abençoado e me dado essas oportunidades de crescimento, de viajar, de fazer coisas novas, de ser abençoado também na minha carreira profissional. Esse aí é o meu testemunho de vida. Deus tem me abençoado tanto como mãe, como pastora, como jornalista. E eu espero que Deus ajude você também aí na sua situação, lhe dando graça, lhe dando orientação, inspiração para que você possa fazer as escolhas certas. Feliz Dia das Mães e que Deus nos abençoe. Amém. Para você também, Daniele Gama, obrigada por esse depoimento. Olha só, a Daniele falou algo sobre viagem, essa questão de você abrir mão, o teu trabalho exige que você tenha que sair, viajar, deslocar. Eu lembro de algo interessante que tem tudo a ver aqui com a Maria José e comigo. Uma época, já uns 10 anos passados, ou até mais, quando minha filha estava numa fase de adolescência um tanto complicada e ela estava demandando muito a minha atenção e eu estava muito preocupada com algumas coisas decorrente à escola, reclamação de professores, aquela fase rebelde, e eu fui convidada a pregar num congresso de mulheres em Belém do Pará. E naquela época eu estava começando a pregar mesmo, então aquilo foi uma grande honra, sair de Manaus e ir para Belém para pregar. Mas o Espírito Santo começou a falar ao meu coração e eu senti que naquele momento a minha filha era mais importante, a minha presença com ela, e eu chamei uma querida amiga para me representar, para ir no meu lugar para aquele congresso. Ela está aqui do meu lado, é a Maria José. Ela foi maravilhoso e ela deu uma palavra tremenda e foi tão bom, não é? E eu fiquei tão feliz porque eu estava ali abrindo mão de algo que para mim era importante, mas para algo que no meu ver e tendo a sabedoria era mais importante ainda, que era a minha filha. Então acho que nesse momento essas coisas é questão de prioridade também, né? Você pode trabalhar, mas vai ter momentos que você vai abrir mão de alguma coisa, algum benefício que você vai olhar, poxa, mas aquilo poderia até aprimorar melhor. Mas o que é mais importante? O que pesa mais? E naquele momento, a minha filha, os meus, do que propriamente aquela viagem, é aquele que era o trabalho, porque o meu trabalho, eu sou uma ministra da palavra, uma pastora, então para mim seria uma oportunidade, né? Claro. Mas aqui não estou puxando sardinha para mim, não, só estou dizendo aqui que é algo que a gente tem que ter essa palavra que está tanto sendo falada aqui, que é uma atitude, é uma virtude. Mas Raquel, desculpa, mas você pode puxar todas as brasas que você quiser para sua sardinha, que ninguém vai olhar assim dessa forma. E eu lembro, claro, né? Eu lembro daquele momento que foi importante e com certeza hoje você pode. E aí a gente retoma aquela questão da consciência no momento das decisões, das prioridades. Hoje você fala isso com o coração tranquilo, porque você optou pelos seus filhos. O exemplo da Daniele é ótimo, extremamente pertinente, porque essa sabedoria que Deus nos dá enquanto mães e o amor que a gente sente pelos filhos
vão ser instrumentos fundamentais para essas nossas decisões. Tem momentos, então, eu lembro, vou já puxar um pouquinho também para mim, Raquel, que eu sempre trabalhei com o pastor Cláudio, o diretor da faculdade, e na época Ibadã, e o meu filho sabia que o pastor Cláudio era aquele homem de coração bom e tal. Aí muitas vezes ele dizia assim: mamãe, liga para o pastor Cláudio, por favor, e diz que tu não vai trabalhar, ele não vai brigar contigo. Raquel, que coisa engraçada a gente lembrar desses momentos. E muitas vezes eu liguei para o pastor Cláudio e falei: pastor, eu vou ter que ficar com as crianças. E ele dizia: mas vá para casa, vá cuidar do seu filho. Então, assim, Deus sempre coloca pessoas, Deus nunca nos deixa desamparada. Querida, eu queria falar isso para você. No seu trabalho, Deus vai levantar pessoas que vão ter a sensibilidade do momento que você vai precisar ficar com seu filho, com a sua família, com seu esposo, porque Deus fez isso comigo. Colocou chefes maravilhosos, pessoas maravilhosas. E mães também. Quantas mães ajudam a criar os filhos? A mãe está ali, já criou, ela, e não é uma disposição que ela também tem. Você não vai forçar uma avó, mas quando ela também demonstra que ela tem tempo, como foi o teu caso um pouco também, a tua mãe lhe ajudou muito também. Claro. E a tua mãe não era uma menininha, não havia mais, não, né, minha mãe veio morar comigo já com quase 80 anos. Gente, a tua mãe, outra mulher também, deixa eu passar aqui um pouquinho, só um pouquinho, com você também. Não é porque você falou da minha, não. Mas essa é uma senhora que já está com Jesus também, que eu tiro o chapéu. É a mãe da Maria José. Que mulher atuante, forte, firme. Você me contou um dia que ela estava com 80 e poucos anos, na cadeirinha, limpando, fazendo coisas, escutando música, lavando varanda. Em cima da cadeira, limpando. E você já tem uma secretária para fazer isso, mas ela queria ainda... Ela fazia questão. Ela fazia questão de fazer tudo. Quando o meu primeiro filho nasceu, ela veio e não saiu mais da minha companhia. Que lindo. E hoje, Raquel, eu sou extremamente abençoada. Amém. Porque o Senhor cumpriu em mim a palavra, lá o mandamento que tem a promessa de honrar pai e mãe. Honrei a minha querida mãe até o último dia da vida dela e sou abençoada porque tive essa atitude de honra com a minha mãe. Mas ela foi uma mãe. E você vai colher os benefícios admirável. também, os nossos filhos também serão. Você plantou a semente, você vai colher através não só do Israel e do Rafael, mas como tuas futuras filhas que você terá, que são as futuras esposas dele. Amém. Eu já oro por isso. Amém. Quero filhas e não noras. Isso, exatamente. Mas você plantou, mas você investiu. E porque foi investido em você por uma mãe temente também, né? Amém. Que linda essa experiência, pois né? Tá bom, olha só, a gente vai para o intervalo agora. E eu sei que você está querendo ouvir mais palavras aqui e mais orientação da nossa convidada, mas ela vai voltar mais vezes com a gente. Hoje nós falamos um pouco, foi só assim, não foi muito, mas eu creio que o pouco que foi falado já tem esclarecido e tem te abençoado, tem te edificado e quem sabe também tem tirado um pouco desse peso que você carrega de culpa, sabe? A Bíblia fala que nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Jesus. E Jesus não quer que você se sinta culpada. Ele quer te ajudar a você gerenciar, te ajudar a você ser sábia nas suas decisões e também saber fazer tudo isso acontecer, mas de uma maneira que os teus filhos não vão sofrer, que eles também serão agraciados pela tua sabedoria e a tua presença também na vida deles. Nós vamos agora para o intervalo, vamos voltar orando com você. A Mazé estará comigo, Maria José, e nós vamos orar juntas e sabendo que nosso Deus responde orações, tá bom? Daqui a pouco mais nós voltamos com você.